Bom dia, graça e paz a você que acompanha o Devocional Casa da Graça, mais um vídeo para você na série Realidades da Nova Criação. Hoje é 27 de outubro. O nosso tema hoje é A Fé é Mensurável, e o texto que nós vamos ler é Mateus capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O nosso texto base de hoje vai falar sobre um homem, um centurião, um chefe de uma centúria, de 100 soldados romanos ali na época de Jesus. Chegou para Jesus e ele tinha um servo doente e ele, sabendo do histórico que Jesus intervia em questões como essa de enfermidade, manifestava o poder, o reino de Deus e curava pessoas, ele procurou Jesus e disse: Senhor, eu tenho um servo que está doente em casa, está à beira da morte. Estou parafraseando aqui. Jesus prontamente disse: fique tranquilo, eu vou lá, eu vou na sua casa. E aí que entra aquilo que nós vamos falar hoje sobre a fé é mensurável. A fé pode ser observada, pode ser medida, porque foi quando, em resposta a Jesus, ele disse: não precisa, você não precisa ir lá em casa, porque eu entendo sobre a autoridade, porque eu tenho pessoas que estão sobre mim, são os meus superiores, e eles me mandam e eu obedeço. Eu também tenho pessoas que são subordinadas a mim e eu mando e eles obedecem. Então ele tinha uma consciência muito plena de autoridade, e foi aí quando ele disse: se você mandar uma palavra só, em casa mesmo, meu servo será curado. E Jesus, em resposta disso, vai dizer o seguinte: voltando para os seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Logo, é possível desenvolver a fé, porque esse homem desenvolveu a ponto de ser dito pelo próprio Jesus, tamanha fé. E também a fé pode ser identificada, se está grande, se está pequena. Então ela é mensurável, ela pode crescer, ela pode inclusive diminuir se a gente não exercitar. A minha insistência nesses textos é para que a gente entenda, na verdade, para provisionar resposta àqueles irmãos que sabem que se encaixam dentro daquela ideia de ter uma fé pequena como um grão de mostarda, mas não veem as manifestações. Porque, como nós já falamos em outros devocionais, não tem a ver com uma fé pequenininha que vai produzir qualquer resultado que você quiser. A mensagem não é essa: mesmo que você tenha um pouquinho de fé, você já vai ter os resultados que você precisa. Não, já vimos nos devocionais. A fé como um grão de mostarda é que mesmo sendo a menor das sementes, pode vir tornar uma grande árvore, se for plantada. E aqui nós estamos mostrando que Jesus disse: nossa, eu nunca vi nem aqui em Israel alguém com uma fé tão grande. E também na ocasião de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas, mas ele começou a observar que o vento era forte, ele começou a observar que as ondas batiam contra ele, e ele começou a afundar. Jesus também disse que ele tinha pequena fé. No outro devocional lá atrás, Paulo elogia os crentes de Tessalônica, porque a fé deles crescia muito. Isso é um despertar para mim e para você, porque se você voltar aos devocionais anteriores, você vai ver que tem muita sinalização de como fazer a fé crescer, plantando, exercitando, ouvindo, alimentando com a palavra, edificando por meio da oração em outras línguas. E a proposta de fazer um devocional com tempo curto para que você veja não me permite falar sobre todos os textos, mas eu gostaria de citar alguns aqui para que você leia em casa e veja. Textos que provam sobre a medida da fé, que a fé é mensurável, que a fé pode crescer, que ela pode ser uma fé pequena. Você vai encontrar em 2 Tessalonicenses 1:3, que foi isso que eu acabei de citar, que Paulo fala aos Tessalonicenses, sobre uma fé que cresce, uma fé fraca, Romanos 4:19, uma fé forte, Romanos 4:20, com certeza falando sobre Abraão, uma fé rica, Tiago 2:5, cheio de fé, Atos 6:5, uma fé náufraga, 1 Timóteo 1:19, a fé que vence, 1 João 5:4, a fé perfeita, Tiago 2:22 e por aí vai. São muitos textos que abençoam a minha e a sua vida, que nos despertam para não termos uma posição passiva sobre a fé, porque é possível crescer, aumentar, progredir em fé. Assim também como é possível regredir, diminuir, até naufragar na fé, que esse não seja o seu caso. Nós estamos aqui para lhe motivar a crescer, porque a fé é mensurável, ela pode crescer sim. Quero confessar a palavra, quero que você repita comigo, diga assim: a minha fé está crescendo, minha fé está se tornando grande, rica, perfeita, sincera e verdadeira. E eu estou me enchendo da fé bíblica. Amém? Você foi abençoado? Pratique essas verdades aí, faça chegar a outras pessoas. Espero você no vídeo de amanhã.